Meu irmão filhinho de ouro perdeu o sonho. A bolsa dele acabou por causa de maconha, meus pais ficaram endividados e ainda chamam ele de investimento. Mas o karma chegou rápido. E aí, Reddit? Minha vida parece novela da CW, sempre com um filho perfeito e outro que é o problema. Adivinha qual papel eu fiquei? Sou Alex, 23 anos, nome trocado. Faço pós e desde criança me chamam de má influência. Meu irmão mais novo, Ethan, 18, também nome trocado, ia ser o próximo grande atleta, tinha bolsa em Duke, e meus pais tratavam ele como se fosse o LeBron com notas altas. Só que ele não largava a maconha, botou a culpa em mim, e virei o vilão de uma história em que eu nem estava perto. O resto foi ridículo e até engraçado. Se preparem, porque o karma chegou chutando porta. Para dar contexto, quando eu tinha 16, fiquei de castigo por chegar 30 minutos atrasado. Anos depois, quando Ita já podia sair, ele voltou às 2 da manhã depois de comemorar vitória no basquete. E em vez de bronca, minha mãe estava na cozinha fazendo panqueca para ele, dizendo que merecia. Essa é a diferença, eu espirro errado e sou decepção, ele erra e ganha lanche da madrugada com palavras de incentivo. O tratamento de filho de ouro era em tudo, roupas de esporte, atenção, dinheiro, elogios, tudo só para ele. Eu aprendi cedo que competir era como correr corrida onde o outro já ganhou medalha. Meus pais estavam tão focados em transformar o Ethan no campeão perfeito que eu parecia figurante na minha própria família. Todo fim de semana era torneio em outra cidade, todo o dinheiro livre ia para os treinos dele, e todo jantar era só sobre as estatísticas dele. Quando chegou minha vez de ir para a faculdade, meus pais só falaram boa sorte. Nada de poupança, nada de plano, nem visita em campus. Se eu quisesse, tinha que correr atrás. Então eu fui atrás, apliquei para bolsas como se fosse outro emprego, fiz vários bicos no ensino médio e assinei sozinho todos os empréstimos. Eu estava literalmente na mesa da cozinha preenchendo papelada do FIES enquanto meus pais estavam no treino noturno do Ethan, mandando mensagem no grupo da família sobre como ele parecia promissor. Quando as cartas de aceitação chegaram, minha mãe perguntou se eu não queria fazer um ano de pausa para juntar dinheiro. Tradução: eles não iam pagar nada. Então eu respirei fundo, consegui bolsas, trabalhei todo o verão e paguei tudo. Mensalidade, livros, aluguel, tudo saiu do meu bolso. Se eu queria comida na geladeira, era do meu salário, não deles. Nunca vou esquecer a ironia, meus pais contando pros vizinhos que o Ethan ia brilhar em Duke, enquanto o outro filho estava ralando só para pagar a conta de luz no apartamento de estudante caindo aos pedaços. Eu não recebi um centavo para estudar. Não porque eles não tinham, mas porque cada real ia para gasolina, treinador e tênis de marca do filho de ouro. Então sim, quando eu digo que paguei minhas taxas, é cada uma delas. Mensalidade minha, taxas minhas, até a porcaria do passe de estacionamento eu paguei. Enquanto isso, o Ethan tinha curso preparatório pro SAT pago, refeições planejadas e até motorista particular pros treinos. Esse era o nível do desequilíbrio. E aí começou a virar novela. A escola do Ethan fazia teste antidrogas aleatório. E por aleatório, entenda, chegou a vez dele fazer xixi no potinho. E olha, o Ethan nunca escondeu o hábito. Ele fuma. Não todo dia, mas o suficiente para qualquer um perceber. Eu sabia, os colegas sabiam, até o cachorro devia saber. Resultado: teste positivo para maconha. Ele até tentou fingir que estava tranquilo, mas a escola ligou para os meus pais. Antes que eles soubessem por outro, o Ethan resolveu se adiantar e contar. Só que em vez de assumir sozinho, entrou em modo sobrevivência. Disse, deu positivo, mas não sou só eu. O Alex também fuma. E de repente eu estava sendo acusado de algo que aconteceu em outro estado. Detalhe, eu não fumava há meses. Tinha um estágio com teste surpresa, então já tinha parado no verão. Mas isso não importava. Na cabeça dos meus pais, se o Ethan erra, é culpa minha. Como se eu mandasse cigarro para ele pelo correio. Eles surtaram. Meu pai agiu como se o Ethan tivesse virado criminoso profissional. Minha mãe começou a falar que o Ethan estava jogando o futuro fora. Mas assim que ele falou meu nome, a bronca mudou rapidinho. De repente eu não era só a ovelha negra, eu era o pastor que tinha levado um cordeirinho pro mau caminho. Sempre a mesma história,
o Alex sempre foi má influência. O Ethan só faz isso porque viu você fazendo antes. E eu lá, em chamada de vídeo, falando, oi? Moro a 800 quilômetros de distância. A última vez que vi o Ethan foi no Natal. Mas lógica não importa quando os pais entram em modo pânico. Aí veio o plano de castigo. Pro Ethan? Um curso online de aconselhamento sobre drogas. Basicamente um PowerPoint com um cara falando mal da maconha. Ele clicou tudo enquanto comia salgadinho e pronto. Pra mim? Decidiram que iam me fazer teste de drogas também. Sim, sério. Eu morando em outro estado, pagando minhas contas, cuidando da minha vida, e eles querendo me testar toda vez que eu fosse visitar. Como se eu tivesse 16 anos escondendo cerveja no porão. E a cereja do bolo, se eu falhasse no teste caseiro, eles iam tirar meu carro. Claro, tecnicamente o carro era deles, porque me deram quando entrei no mestrado já que eu não tinha grana. Mas quem paga tudo sou eu, gasolina, seguro, manutenção. Eles não gastam um centavo. Mesmo assim, seguravam essa carta do o carro é nosso como se fosse código nuclear. Eu ri na hora. Minha mãe tentou bancar a durona, mas acabou falando que provavelmente ia me avisar antes do teste. Tipo, qual o sentido? Não é teste, é teatro. Enquanto isso, o Ethan tava no fundo da sala com cara de vitorioso. O moleque tinha acabado de me dedurar e tava vendo eu ser arrastado. Ele sorria como se tivesse feito o golpe do século. Eu queria enfiar a mão pela tela. O castigo dele foi praticamente nada. A escola não chamou polícia, não deu suspensão, não ficou registro. Ele só tinha que clicar no curso online e acabou. Mas meus pais agiam como se a vida dele estivesse por um fio. E eu era tesoura. Cada vez que o Ethan fazia cara feia ou parecia chateado, eles lembravam que eu era o mau exemplo. Como se não fosse óbvio que o moleque só caiu porque é burro bastante de fumar sabendo que podia ser testado. Isso não é culpa minha. E a real é que o Ethan sabia exatamente o que estava fazendo. Ele me usou como escudo, me jogou debaixo do ônibus para parecer menos culpado. E funcionou. Pelo menos no começo. Meus pais acreditaram, claro. Sempre acreditam. De repente, a história não era mais a Ethan falhou num teste de drogas. Virou um sistema da escola injusto e o Alex deve ter corrompido ele. Pros parentes, eles diziam que o Ethan estava estressado por causa dos olheiros de esporte. E que, claro, todo adolescente erra. Mas que o futuro dele ainda era brilhante. Enquanto isso, meu nome era arrastado em toda frase, como se fosse Voldemort. O Alex também fumava. Foi daí que o Ethan tirou a ideia. O Ethan só tá sob pressão porque tá atrás de bolsas. O Alex nunca entendeu esse tipo de pressão. Era como se eles estivessem reescrevendo a história em tempo real, o Ethan virava a vítima e eu vilão. E o mais doido, parecia que eles até sentiam orgulho dele por ter admitido que falhou no teste. Como se fosse corajoso. Mano, ele só confessou porque a escola já tinha o xixi dele no copinho. Cada ligação era a mesma coisa, bronca no Alex, consolo no Ethan. Minha mãe chegou a falar, a gente só quer ter certeza de que você não vai arrastar seu irmão pra baixo com você. Eu, morando em outro estado, ralando 60 horas por semana no estágio, limpo porque precisava ser pro trabalho. Mas aparentemente eu tava sabotando a carreira dele de longe, mandando baseados telepáticos. E aí chegou a fase das cartas de aceitação da faculdade. Se tem uma coisa que você precisa saber sobre meus pais, é que o futuro do Ethan na faculdade era a identidade deles. Meu pai falava disso até na fila do supermercado. Meu filho mais novo tá recebendo ligação de Duke. Bolsa completa, sabe? Ah, e o mais velho tá fazendo pós em algum lugar também. Eles não só se gabavam, eles prepararam o Ethan para isso desde que ele aprendeu a driblar. Minha mãe virou motorista em tempo integral, levando ele para treinador particular, torneios em cidades distantes e até nutricionista que cobrava mais por hora do que eu ganhava na semana. Meu pai tava na garagem às 6 da manhã pegando rebote para ele, faça chuva ou sol, como se estivesse treinando os Lakers em vez de um adolescente magrelo com arremesso mais ou menos. Cada decisão da família, férias, dinheiro, até qual carro comprar, girava em torno do o que é melhor pro futuro do Ethan.
Se tinha jogo, todos cancelavam planos. Se tinha treino, o jantar esperava. A mensagem era clara. A educação e o sonho de basquete do Ethan não eram só prioridade dele, eram prioridade de todo mundo. Colocaram ele num pedestal tão alto que me surpreende não ter dado falta de ar. A bolsa era a joia da coroa, a prova de que eles tinham criado o filho certo e que ignorar a mim todos esses anos foi a estratégia de criação correta. Então, depois do fiasco do teste de drogas, eles entraram em modo total de relações públicas. Começaram a vigiar o Ethan como águias, mas também a proteger ele de tudo. Não vamos deixar um deslize estragar tudo, minha mãe dizia, como se o universo tivesse conspirado contra ele. Eu até entendo, drogas e esporte não combinam. Um teste ruim pode acabar com a elegibilidade, e faculdades como Duke não vão arriscar a reputação por um garoto que não consegue ficar limpo. Meu pai leu um artigo sobre atletas perdendo bolsa por causa de maconha e agiu como se o Ethan tivesse sido pego traficando heroína entre estados. De repente, o maior medo não era a saúde do filho, era perder o bilhete dourado para educação gratuita. E o que eles fizeram? Sentaram com o Ethan e mandaram ele crescer? Claro que não. Em vez disso, começaram a mudar a narrativa. Para a escola, disseram que foi falso positivo. Para os vizinhos, que jovens cometem erros. E quando alguém perguntava por que o Ethan teria experimentado maconha, pronto, eles tinham o bode expiatório perfeito, eu. O Alex também fumava. Deve ter sido daí que o Ethan pegou a ideia. O Ethan só tá sob pressão por causa da bolsa em Duke. O Alex nunca entendeu esse tipo de responsabilidade. O problema é que todo mundo sabia que o Ethan fumava. A mentira não ia se sustentar se alguém olhasse de perto. Eu juro que eles estavam distorcendo a realidade ao vivo. De alguma forma, o Ethan ter falhado no teste virou mais uma chance de me lembrar que eu era a decepção da família. E a parte mais doida? O Ethan adorava. Andava pela casa como se tivesse feito um sacrifício heróico em vez de simplesmente falhar num teste de xixi. Ele até me disse no face time, sorrindo, eles acham que você é o motivo de eu ter experimentado. Valeu, cara. Você realmente levou a culpa por mim. É, parceiro. Continua pensando isso. Continua fumando também. Porque enquanto te tratavam como um gênio incompreendido, eu sabia de uma coisa que o Ethan claramente não sabia. Esses programas esportivos de alto nível testam muito mais pesado que a escola dele. E diferente da mamãe e do papai, eles não arrumam desculpa. E o que mais me fazia rir, eles ainda ameaçavam me testar toda vez que eu fosse para casa. Tipo, o Ethan foi o que falhou, mas eu era quem podia perder o carro se não fizesse xixi num potinho sob comando. É como se o cachorro fizesse xixi no tapete e os pais colocassem você na casinha. A ironia era clara, o filho que realmente errou era protegido, e eu, morando a quilômetros de distância, era visto como o maior perigo. Enquanto isso, o Ethan estava vivendo a boa vida. Ele sabia que era intocável. Dava para ver no jeito dele, arrogante, convencido, como se tivesse descoberto um cheat code. Uma vez até riu no face time, valeu por levar a bronca. Eles realmente acham que você é o culpado. Eu queria enforcar ele pela tela. Mas não precisei falar nada. Porque eu sabia de algo que ele não sabia, faculdades, ainda mais as que oferecem bolsa completa para atleta, não brincam em teste de drogas. Eu já tinha feito teste no meu estágio. Então avisei ele direto, mano, é melhor parar. Eles vão te testar quando você chegar lá. Ele riu, fez pouco caso, relaxa. Eles me querem. Vão fingir que não veem. Você só tá com inveja. Aham, claro. Como se faculdade fosse ignorar atleta que chega cheirando maconha, tipo o ônibus da turnê do Snoop Dogg. Então deixei ele falar, porque sabia que era só questão de tempo. E não demorou. Avança alguns meses, último ano do Ethan terminando, e meus pais já tratavam ele como capa da Sports Illustrated. Cada ligação da minha mãe era o mesmo discurso, os técnicos do Ethan têm tanto orgulho dele. A bolsa tá praticamente garantida. O Ethan vai conseguir o que você nunca conseguiu, Alex. Beleza. Enquanto isso, eu quebrava a cara na pose no estágio puxado que realmente me testava. Mas eu seguia em frente.
Aí vem a parte boa, a Faculdade dos Sonhos exigia exame físico e teste antidrogas de todos os atletas novatos. Quem diria, né? Eu já tinha avisado meses antes, cara, eles testam. Não vacila. Ele só deu aquele sorrisinho e escondeu o VAP, como se fosse propaganda de más escolhas. E então chegou a carta, a famosa ponto. Minha mãe estava animada, dizendo que a faculdade tinha mandado e-mail pro Ethan para marcar o teste. Ela me ligou toda empolgada, falando que era só uma formalidade e que já estava pensando nos convites da festa de aceitação. Eu só respondi, boa sorte com isso, porque o que mais eu ia falar? E não deu outra, o Ethan falhou. E não foi por pouco, foi falha completa. Parecia que ele tinha fumado dentro do banheiro antes do teste. Quando minha mãe me ligou depois, ela parecia torcedora que viu o time perder a final no último segundo. A bolsa foi cancelada, disseram que ele não podia mais entrar pro time. Eu tive que afastar o celular porque comecei a rir alto. Não risadinha, mas gargalhada mesmo, tipo coringa no beco. Claro que meus pais não acharam graça. Meu pai ficou dizendo que as faculdades eram rígidas demais e que o futuro do Ethan estava sendo destruído por um erro. Detalhe, era o segundo teste que ele falhava em 3 meses. Mas beleza, só um erro. E adivinha? Ainda conseguiram colocar a culpa em mim. O Ethan não podia mais inventar desculpa, mas meus pais olharam bem pra mim e disseram que eu provavelmente fui má influência. Como se não importasse que eu estava em outro estado, ralando para pagar faculdade e aluguel sem receber um centavo deles. Não, segundo eles, o Ethan falhou no teste por minha causa. E para piorar, meu pai ainda teve a cara de pau de sugerir que eu desse dinheiro para eles doarem para Duke, para resolver a situação com a admissão. Esse era o plano genial dele. Não responsabilizar o Ethan, não deixar ele lidar com as consequências, mas tentar comprar a vaga de volta com o dinheiro que eu suava para ganhar. Não é que eles não tinham dinheiro. É que cada centavo extra ia direto pro projeto esportivo do Ethan. Era questão de prioridade, não de pobreza. Enquanto isso, o Ethan estava arrasado. Mas não porque se arrependeu de fumar. Ele estava bravo porque foi pego. Andava pela casa batendo o pé como se o Thanos tivesse estalado os dedos e apagado a bolsa dele. Meus pais agiam como se o mundo tivesse acabado. E na cabeça deles, até que fazia sentido, a identidade do filho de ouro estava toda presa naquela bolsa. Eles passaram meses se gabando dela. Contaram para vizinho, primo distante, até pro caixa do supermercado. Agora tinham que encarar a realidade. Ouvi minha mãe chorando no fundo, dizendo que era vergonhoso ligar para tia Karen e admitir que o Ethan não ia realizar o sonho depois de tudo. Foi aí que caiu a ficha. Aquilo nem era o fim, era só o começo da queda, porque meus pais não iam aceitar que o filho de ouro tinha destruído a própria vida. Não, eles iam fazer de tudo para manter ele no pedestal. Uma semana depois, meu pai me ligou. Tava com aquela voz falsa de calma que ele usa quando sabe que a coisa tá feia, mas quer fingir que é tranquilo. Ele disse, então, a gente conversou com a admissão da Duke. Sabe aquela ideia que comentamos antes? Eles disseram que se a gente fizer uma doação generosa, provavelmente vão relevar esse pequeno problema do seu irmão. Eu ri achando que era piada. Tipo, haha, boa, pai. Mas não. Ele insistiu. Ainda completou, vamos precisar que você ajude, já que não tá fazendo nada importante com seu dinheiro mesmo. Você paga a sua pós sozinho, né? Então pensa nisso como ajudar seu irmão a ter o futuro que merece. Eu fiquei em silêncio, meu cérebro travado igual internet discada. Eles nunca me deram um centavo para estudar. Eu trabalhei em 2 empregos, comi miojo 4 noites por semana, virei noites para pagar conta e continuar na faculdade. E agora, depois de anos me ignorando e jogando cada moeda no esporte do Ethan, eles queriam que eu desse o pouco que eu tinha para subornar a Duke e aceitar ele de volta. Eu falei na cara, não, de jeito nenhum. Eu paguei minha faculdade sozinho porque vocês não me ajudaram, e não vou bancar uma segunda chance do Ethan só porque ele não conseguiu parar de fumar por um mês. Foi aí que meu pai explodiu. Gritou, disse que eu devia ter vergonha de não apoiar a família. Vergonha. O homem que foi em cada jogo do Ethan, mas não sabe nem qual foi meu curso, agora vinha me dar sermão sobre lealdade familiar. A audácia dessa ligação.
Tive que desligar antes de falar algo que não pudesse voltar atrás. E o pior, eles fizeram mesmo. Pegaram o empréstimo, assinaram tudo, e começaram a reclamar de juros como se matemática fosse novidade. Agora, toda conversa com eles é sobre como as coisas estão apertadas e como todos precisamos fazer sacrifícios pela família. E todos, claro, significa eu. Tô na pós com bolsa completa, mas ainda pago meu aluguel, contas, mercado. Tô ralando no estágio que paga de verdade, então não fico pedindo dinheiro em casa. Mas agora meus pais vêm com: você devia pensar 2 vezes antes de visitar, Alex. Gasolina tá cara. Engraçado, porque eu pago minha própria gasolina. Mas, pelo visto, querem que eu me sinta culpado por não ajudar na mensalidade do ITA. Como se eu fosse egoísta por não entregar minha bolsa da pós para bancar o plano B do filho de ouro. Enquanto isso, o Ethan continua fumando. Nem esconde mais. Um amigo dele contou que, no fim de semana depois de perder a bolsa, ele foi numa festa e ficou chapado de novo. Quando eu falei, ele só deu de ombros e disse: tá de boa. A mamãe e o papai resolvem. E é isso mesmo. Sempre resolvem. Só que agora dá pra ver as rachaduras. Minha mãe estressada com as contas, meu pai fazendo hora extra até sábado pra pagar os boletos. Eles discutindo por dinheiro na frente da gente, coisa que nunca faziam. O Ethan ainda é defendido, mas dá pra ver que até eles estão começando a notar que ele é um problema. A cereja do bolo foi o carro. Para ajudar a pagar a nova mensalidade, venderam o carro do Ethan, aquele que no ano passado viveram se gabando por ter dado para ele, como prêmio por ser tão irresponsável. Ele perdeu o carro de um dia para o outro. Ficou furioso, reclamando que não era justo, que precisava do carro para os treinos. Treino de quê, mano? Você perdeu a bolsa. Claro que meus pais cederam, prometeram outro carro quando as finanças se acertassem. Soiler, não iam se acertar. Enquanto isso, eu juntava os cheques do estágio, guardava, fazia planos. Já tava de olho num usado decente. Nada de luxo, só confiável. Ter algo no meu nome era a única coisa que me mantinha de pé. Ainda não tinha fechado o negócio, mas estava perto. Cada vez que meus pais jogavam na minha cara o carro antigo, mas eu pensava: quer saber? Vou comprar o meu. 2 semanas depois, recebo uma mensagem da minha mãe: você pode vir para casa nesse fim de semana? Precisamos conversar. No meu código familiar, isso significa: vão tentar me jogar a responsabilidade de algo que não é meu problema. Contra meu bom senso, encarei as 8 horas de estrada de volta. Pensei que talvez eles tivessem se acalmado. Talvez, só talvez, tivessem percebido o quão louco era querer me fazer teste de droga sendo que nem moro mais lá. Soiler, não tinham. E, para ser sincero, também vi aquilo como a chance perfeita de devolver o carro velho que eles tinham me dado na faculdade. Eu já não precisava dele. Tava juntando grana do estágio e já de olho em um carro usado só meu, no meu nome. Ainda não tinha comprado, mas estava perto. Então joguei a chave do carro antigo na mochila. Se nada desse certo, pelo menos eu largava na garagem deles e acabava com aquele joguinho de poder. Sentei na mesa da cozinha e parecia até tribunal barato. Minha mãe já chorosa, meu pai com cara de chefe prestes a demitir alguém, e o Ethan largado no sofá de moletom mexendo no celular como se fosse receber um prêmio. Aí meu pai começa com: a gente fez uma pesquisa. Que na nossa casa significa: viu 3 vídeos no YouTube e ligou para um conhecido de um conhecido. Ele abriu uma pasta e jogou o plano na mesa como se fosse brief de equipe de operações especiais. É assim que vamos colocar o Ethan de volta no caminho para Duke, ele disse. Plano incluía: advogado esportivo já de prontidão, consultor da NCAA para dizer que ele tá limpo, 90 dias em clínica de reabilitação de atletas de elite, exame semanal de laboratório independente e cartas de técnicos elogiando o caráter dele. Se embalasse bem, a faculdade ia reconsiderar. Ele até tinha os números impressos: advogado cobrando 5 dígitos, a clínica com folder de cachoeira e slogan tipo recupere sua força, o consultor cobrando por mês o valor de uma parcela de carro, e até um pacote de limpeza de perfil para a internet esquecer que o Ethan já pisou em festa. E então vem a parte final: como se fosse um negócio irresistível, eu teria que ajudar a bancar os primeiros meses. Pausar após, juntar grana,
assinar junto um empréstimo privado para andar rápido. E, para transporte, ceder meu carro da pós pro Ethan até ele se estabilizar, porque ele precisava de algum jeito para ir na clínica. Eu só encarei ele. Então você quer que eu largue a pós, assine dívida de advogado e consultor, e ainda entregue meu carro pro Ethan fazer o básico e mijar num potinho no horário? Meu pai piscou como se eu tivesse perdido o ponto. Família se ajuda. Você já pagou seu caminho uma vez. Pode fazer de novo. Meu pai disse, seu irmão precisa disso. Eu respondi, não. Sem conversa, sem meio termo. Não vou trancar a pós. Não vou assinar nada. E sobre o carro, vim aqui hoje justamente para devolver para vocês. Ele explodiu. Gritou, abriu os braços, fez o show todo. Você devia sentir vergonha. Estamos te dando a chance de consertar o que começou sendo uma má influência, e nem isso você consegue. Eu falei, façam o empréstimo sem mim, então. Beleza. Façam isso. O jantar ficou em silêncio. Minha mãe chorava no guardanapo. Ethan dava aquele sorriso como se já tivesse ganho. Coloquei minhas chaves no balcão porque meu bolso estava cheio e fui pro quarto de hóspedes pegar minha bolsa. Não ia dormir lá. 10 minutos depois voltei e as chaves tinham sumido. Primeiro achei que meu pai tinha pegado para bancar o durão. Mas aí ouvi o motor lá fora, o meu motor e pneus cantando como se fosse cena de vídeo de carro. Corri para a porta e vi o carro virando na esquina rápido demais para a rua residencial. Minha mãe só disse, ele só precisa levar pro clínica. Como se isso explicasse o filho que já tinha histórico de reprovar em teste de drogas sair dirigindo às 9h40 da noite, num domingo. Peguei a caminhonete do meu pai, sem pedir, e segui em direção à estrada principal. Noite fria, ruas vazias, até que vi luzes de emergência lá na frente. Grupo de moleques de moletom, um acenando os braços. O carro estava enfiado de frente num poste. Capô amassado, fumaça saindo, airbags estourados parecendo marshmallows explodidos. Ethan sentado na calçada, segurando a perna, xingando, olhos arregalados, fedor de maconha misturado com cheiro de mato queimado. Um dos amigos dizia, cara, você disse que estava bem para dirigir. Os paramédicos prenderam ele numa maca. O policial perguntou de quem era o carro. Eu disse, dos meus pais. Perguntou se o Ethan tinha permissão para dirigir. Eu disse, não. Ele pegou as chaves sem pedir e anotou as coisas sem nem olhar para mim, como quem já viu esse filme 100 vezes. No hospital, o médico chegou com os exames e nem fez rodeio. Tíbia e fíbula quebradas. Vamos precisar colocar pinos. Ele vai andar de novo, mas esportes competitivos não dá mais. Minha mãe começou a negociar com o cirurgião como se fosse balcão de atendimento ao cliente. Meu pai andava de um lado pro outro, vermelho de raiva, resmungando sobre as contas. Ethan ficou calado, o que era novidade. Seguro? A apólice não cobria, então não teve indenização nem franquia, mas o valor do seguro subiu depois do acidente. Aquela brochura bonita de clínica de reabilitação, ninguém mais abria. De volta em casa, meu pai tentou me pressionar de novo. Se você tivesse ajudado antes, eu cortei na hora. Seu plano era advogado, consultor. O meu era responsabilidade. Som funciona quando ele dirige chapado. Ele não respondeu. Nem tinha como. No fim, não conseguiram arrancar um centavo de mim. Mantive meu anão e pronto. Então eles mesmos fizeram os empréstimos. Empilharam em cima dos que já tinham pela faculdade reserva do Ethan, mais a cirurgia, mais o aumento do seguro do acidente. Resultado, afundaram em dívidas. Tudo causado por eles mesmos. Tudo porque não deixaram o Ethan encarar a realidade. Chegou o dia de ação de graças e, sinceramente, eu nem planejava ir. Depois da palhaçada de Antranca após e paga o milagre do seu irmão, achei que tinha direito de sumir até o Natal. Mas aí minha tia ligou. Ela é a única que realmente pergunta de mim sem interesse escondido. Vem, a gente quer ouvir sobre seu novo emprego. Então fui, com meu carro novo. Esse era só meu. Sem cordas, sem ninguém segurando a chave. E dessa vez, ninguém ia pegar as chaves de mim enquanto eu dormia. Quando cheguei,
já dava para ver o Ethan pela janela da sala, jogado no sofá com a perna engessada apoiada num travesseiro. Parecia acabado, mas não no sentido de coitado, que tragédia. Mas como quem percebeu que o mundo não ia mais girar para ele. Lá dentro, o clima era estranho. Normalmente, reunião de família era desfile dos feitos futuros do Ethan. Meu pai se gabando, minha mãe babando, ele sorrindo como político em campanha. Esse ano, silêncio. Meu pai parecia 10 anos mais velho. Minha mãe cheia de marcas de estresse na testa. E o Ethan mal abriu a boca. O jantar começou. Conversa afiada aqui e ali. Até que meu tio, o direto, solta: "E aí, como tá, Duque?" Pensei que já tava tudo certo. O ar sumiu da sala. Minha mãe mexia no guardanapo. Meu pai pigarreou e murmurou algo sobre planos mudando, explorando outras oportunidades. Enquanto isso, Ethan encarava o prato como se o purê tivesse todas as respostas. Aí minha tia, que não deixa passar, olha direto pro meu pai e manda: "E aquela mensalidade, como vai?" Deve estar pesado sem Duque na jogada. Deu pra ouvir o silêncio. O garfo do meu pai parou no meio do caminho. Minha mãe começou a mexer nas vagens como se fossem a coisa mais interessante do mundo. Ethan se ajeitou no sofá e a perna engessada bateu na mesa de centro. Meu pai pigarreou e disse: "A gente teve que fazer alguns ajustes financeiros, pegar empréstimos, sabe, mas é um investimento." Ele falou investimento como se estivesse no Shark Tank, mas o olhar era de quem passa noites calculando juros no verso de carta de cobrança. Minha tia só levantou a sobrancelha: "Empréstimo para Duque, sendo que ele nem vai mais para lá?" Sem rodeios. Meu pai pareceu encolher 2 centímetros na cadeira. Minha mãe murmurou que o Ethan vale a pena. Enquanto isso, eu mastigava o peru quieto, vendo o castelo de negação deles desmoronar na frente da família inteira. Aí veio a virada. Minha tia olhou para mim e disse: "Alex, você tá terminando a pós logo, né? Não conseguiu um emprego agora?" Eu confirmei e falei simples: cargo, salário, benefícios. Bom emprego, pagando muito bem. Ela sorriu: "Que ótimo, querido. Você deve estar muito orgulhoso." Olhei pro meu pai e vi o maxilar travado. O olhar de quem percebe que o filho preguiçoso era o único que estava de pé sozinho. Enquanto isso, o atleta estrela estava arrebentado no sofá, sugando dinheiro, sem Duque, sem bolsa, sem carro, sem futuro. Depois do jantar, deixei minhas chaves no balcão enquanto pegava a torta. O mesmo lugar de onde o Ethan tinha roubado meses antes. Ninguém encostou. Todos sabiam de quem eram. Ethan murmurou algo tipo: "Deve ser bom, né?" Eu nem respondi. Não precisava. O placar estava claro: ele sem Duque, sem bolsa, sem carro, sem esporte, pais atolados em dívidas de advogado, rehab, cirurgia e empréstimos. Eu com a pós em dia, emprego garantido, carro no meu nome, ninguém me controlando. Não precisei tripudiar. Só peguei meu casaco, balancei as chaves alto bastante pro Ethan ouvir e fui embora. No caminho de volta, percebi uma coisa. Meus pais sempre disseram que o Ethan era o futuro e eu o erro. Eles viveram para proteger, consertar e bancar ele. E o resultado foi uma perna quebrada, um carro destruído e anos de dívida. Eu, a ovelha negra, o esquecido, tive que me virar sozinho. E é justamente por isso que hoje sou o único que não precisa ser salvo. Engraçado como a vida vira.